Fala família insalubre, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo e hoje trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje a gente vai trazer as notícias aí do que rolou nessa semana no mundo cripto. Vamos começar falando de gráfico. S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas aí, trabalhando dentro dos mercados voláteis, então é sempre interessante a gente ver ele primeiro, antes de dar aquela olhadinha aí no mundo cripto, tá? Então o S&P, ele tá bem bonitão, só da gente olhar aqui, a gente pode pegar uma linha aqui e traçar essa LTAzinha que ele tá trabalhando aqui, fazendo fundos mais altos que os fundos anteriores, isso é bonitão pra gente, e aqui tá possivelmente querendo formar um fundo, tá bom? Lembrando também que tem a média de 21 e a de 8 aqui para ele testar como suporte e a gente ver possivelmente mais alta aí no S&P 500, tá bom? Lembrando também que essa linha dos 4.000 pontos é uma linha de resistência bem braba e também temos a LTB de longo prazo aí, que aí sim a gente tem que ver se ele vai romper ou vai sair respeitando. Continuando aqui agora falando sobre o dólar, a gente trabalhou lateral aí bem nos últimos dias, ele querendo formar um fundo, mas se ele formar um fundo aqui, possivelmente na minha concepção, ele só vai testar essa média de 21 e também a média de 8 aqui com resistência, entregando mais baixa, a gente pode ver os mercados voláteis aí ficar mais interessante. Agora falando do mundo cripto, o mundo cripto aí tá meio desanimado, aconteceu muitas coisas aí que abalou um pouquinho a confiança dos investidores, mas a gente tá vendo um padrão gráfico interessante aqui que a gente pode ver uma explosão do preço. Agora se vai ser para cima ou para baixo, realmente aí não tem como prever. O Bitica e o mundo cripto tá um pouco sensível, então não pode acontecer nada que a gente vê mais quedas, mas para vocês verem. E essa época aqui antes do colapso da FTX, a gente tava bem bonito como o S&P 500. Agora quando tudo mudou, a gente tem que ver que realmente como vai estar o ânimo dos investidores. No domingão já começamos com uma notícia aí bastante interessante. O domingão da semana passada, primeiro dia da semana, sei que muitos não lembram, mas galerinha, Crypto.com acidentalmente enviou 400 milhões em Ethereum para um endereço errado, tá bom? Um endereço errado que foi da Gate.io, ou seja, outra corretora. Crypto.com já tem histórico por mandar coisas erradas, como a gente trouxe uma notícia que passou aí para quem acompanha nossas lives todos os dias aí às 10h30 da manhã, sobre 40 milhões que foi enviado por engano para um usuário aí da Crypto.com. Nesse caso aqui foi para uma corretora, o que traz para a gente aí uma movimentação interessante, que parece que com essas provas de reserva que está saindo, divulgando o balanço das corretoras, essas corretoras menores podem se unir e começar a mandar saldos de umas para outras para ter o balanço aí bonitão, mas aí fica a dúvida. E ainda também no domingão do dia 13 já começou a sair movimentação da polícia aí das Bahamas que está investigando aí as condutas criminosas do FTX. Aqui eles falam possíveis condutas, mas a gente viu o que estrago que ele fez. O comportamento do CZ aí, o dono da Binance, tem agido como um anjinho aí do mundo cripto, né? Então na segunda-feira aí, no dia 14, o CEO da Binance, que é o CZ, ele anunciou um fundo de recuperação da indústria, ou seja, um fundo para ajudar o ecossistema cripto. Fundo aí de milhões de dólares, que seria para ajudar projetos ou protocolos aí que se baquearam bastante com o momento delicado do mundo cripto e que se na concepção deles apresentasse ser bastante promissor, a visão aí dele seja rentável a longo prazo e merece esse aporte aí desse fundo de investimento, aí sim é o que serve esse balanço aí que ele fez aí desse fundo de recuperação da indústria, que é muito interessante. O TWT, o Trust Wallet Token, que é o token aí da Trust Wallet, para quem não conhece, tá bom? Ele subiu mais de 100%, aqui falou 47%, porque isso era na segunda-feira, dia 14, mas na semana ele subiu mais de 100% aí, depois do que aconteceu aí com o colapso da FTX. Muita gente sacando aí seus dinheiros de corretoras e utilizando aí hard wallets ou até mesmo hot wallets como o Trust Wallet ou até mesmo a MetaMask. Tá? Então isso é muito interessante, que trouxe um movimento aí de bastante usuários utilizando esse tipo de carteiras, porém bastante pessoas aí especulando esse token também. Lembrando que esses tokens aí, no caso de carteira, ele não agrega tanto valor quanto a utilização da carteira, por exemplo. Você vê que você não tem tanta habilidade para o token assim. Também ainda no dia 14, na segunda-feira, a Binance anunciou que iria remover os pares de negociação aí de tokens FTX, exceto com a stablecoin BUSD, né? Bastante interessante, porque bastante gente especulando gera liquidação, porque
para quem investir nessa coisa, né? Mas a gente vê aí que a Binance fortaleceu o BUSD nessa parte, tá? Com tudo que aconteceu com a FTX, ou seja, falando de corretoras centralizadas, o volume de câmbio semanal aí no DeFi, isso foi um relatório que saiu no dia 14, atingiu mais de 32 bilhões, ou seja, o universo DeFi cresceu muito. Negociações descentralizadas se mostraram a sua força em um ambiente que a centralização se mostrou aí um tanto delicado. Bored Ape aí faz aparição no comercial da Adidas com o Qatar aí da Copa do Mundo. Lembrando que a Adidas é uma das principais patrocinadoras aí da Copa do Mundo aí lá no Qatar. E ela fez um trailer com o Messi e o Karim Benzema, onde apareceu um Bored Ape aí no meio do trailer praticamente. É bastante interessante, porque o Bored Ape ele estava estampado ali em uma caixa de cereal matinal. E lembrando que a Adidas ela detém um Bored Ape. E como a Yuga Labs permite aí que qualquer usuário trabalhe a marca aí do seu NFT, a Adidas pode utilizar ela como bem querer. Então isso daí é muito interessante, que traz uma visibilidade maior para a coleção. Carteira vinculada a Vitalik Buterin, um dos cabeças aí da rede Ethereum, que vendeu aí uma quantidade de Ethereum que dava em torno aí de 3,7 milhões de dólares. Começou a sair muito burburinho aí, falando que nem ele mais acreditava no mercado cripto por conta das quedas, até ele dava inseguros, mas assim, galera, poxa, o cara tem que viver, o cara tem que bancar as próprias contas. Na minha, com humilde opinião, não vejo nenhum problema em um cara vender uma quantia de 3,7 milhões de dólares. A gente vê baleias movimentando os bilhões. Essa quantidade nem mexeria o gráfico. Na minha opinião, deixa o cara realizar um lucro, pô. Na terça-feira, dia 15, a Uniswap ultrapassou a Coinbase como a segunda maior exchange aí de negociação de Ethereum, tá bom? Lembrando que não é no maior mercado cripto, mas o volume de negociação ali de Ethereum ultrapassou a Coinbase. Então, o que a gente está falando? Uma corretora descentralizada, que é a Uniswap, passando uma corretora centralizada, que é a Coinbase, uma das maiores. Então, é uma movimentação aí muito interessante, bastante benéfica, principalmente aí quem acompanha o Dantinhas ali postando todos os dias no Instagram. A Uniswap está sendo uma mina de ouro. Em esses dias de negociação, uma pausinha rápida aí no meio do vídeo mesmo, só para você deixar o like aí que não vai cair seu dedinho, e se inscreva no canal se você não é inscrito. Estamos com a meta de chegar a 10 mil inscritos até o final do ano, então se você gostou desse vídeo aí, compartilhe com o amiguinho e também já convido vocês aí para participar das nossas lives diárias às 10h30 da manhã para saber notícias como essa e muito mais aí sobre o mundo cripto. CryptoPunks vem para museus de artes enquanto Yuga Labs começa a doar aí Ethereum, NFTs. Isso daí é muito interessante. A Yuga Labs aí está traçando um plano de transformar o CryptoPunks em obras de artes mesmo, em eternizar praticamente em obras de arte essas profile pictures que a gente tem, tá bom? Então já rolou a primeira doação para o Museu de Arte ali de Miami, onde vai rolar a sua exposição também, e já mostrando o primeiro NFT ali como uma obra de arte. Isso daí é muito interessante, tá bom? O primeiro NFT CryptoPunk, ou seja, dessas coleções mais conhecidas. Já ocorreu movimentos parecidos, mas com uma coleção desse tamanho. Salt, mais uma credora aí do universo cripto, dentro desse mundão cripto que a gente tem, foi afetada aí pelo respingo que atingiu a todos aí, que foi o colapso da FTX. Então, mais uma credora do empréstimos aí do mundo cripto interrompeu as retiradas porque aparentemente está insolvente. Sony registra patente para rastrear arquivos digitais no jogo com NFTs. Então isso é muito interessante, mais uma gigante aí adotando algumas tecnologias que temos desse mundo cripto nosso, que vai ajudar muito aí todas as empresas que a gente vê que tem a possibilidade de utilizar esse tipo de tecnologia. NFTs a gente sabe que é uma questão de tempo aí acontecer. Empresas que já falaram mal no passado, agora adotando, uma questão de tempo, galera. Em meio ao caos aí que está acontecendo, o colapso da FTX, muitas questões aí acontecendo no mundo cripto, algumas quebradeirinhas aí ligeiramente. No dia 16 aí, na quarta-feira, saiu a notícia que o Banco dos Estados Unidos, eles lançam um piloto aí de blockchain em dólares digitais. A gente sabe que boa parte do nosso dinheiro já é digital hoje, vai agregar tecnologias de blockchain que vão facilitar na transparência aí dos dados que a gente vê em questão aí ao governo. Cara, isso daí é sensacional. O pânico no mercado, aquela nuvem de pânico no mercado ainda sobrevoa o mundo cripto, e a Genesis, se não uma das maiores ou a maior credora também de empréstimo do mundo cripto, suspendeu as retiradas dos seus clientes e também citou o impacto da FTX em cima dela. Mais uma, se não uma das maiores, galera, eu tô falando, que também está com risco de insolvência por respingos da FTX. Claro que a gente pode ver aí que possivelmente vai pedir ajuda, como a gente vê inúmeras aí pedindo. Mas sim, a FTX baqueou bastante.
mundo cripto. Gemini Earn, aí um braço da corretora Gemini, alertou todos os clientes aí no dia 16, que foi na quarta-feira, sobre prováveis aí atraso na retirada devido as pausas aí no empréstimo do Gênesis, que foi a última empresa que a gente viu que foi respingada e muito aí pelo colapso da FTX. Depois de muito pânico, muita insegurança nos investidores em qualquer travamento de saques, com certeza aí a gente não ia esperar menos aí que após a liberação, muita gente ia sacar da Gemini. Então a Gemini restaurou seu serviço para a exchange aí após a interrupção, mas assustou os investidores, então a gente viu um enorme número de saques ocorrendo. Depois de muito pânico, muita insegurança nos investidores em qualquer travamento de saques, com certeza aí a gente não ia esperar menos aí que após a liberação, muita gente ia sacar da Gemini. Então a Gemini restaurou seu serviço para a exchange aí após a interrupção, mas assustou os investidores, então a gente viu um enorme número de saques ocorrendo. Justin Bieber aí pagou 1,3 milhões de dólares por um NFT do Bored Ape ali em meados de abril. E agora esse mesmo Bored Ape, se ele fosse vender, valeria em torno de 70 mil dólares. Então caindo mais de 84%, galera. É claro que a gente viu aquele hype dos NFTs e, na minha opinião, muita compra de NFTs de famosos foi apenas marketing, mas não vou entrar nesse critério aqui agora. Mas galera, a gente cansa de falar, o mercado de NFTs é um mercado um pouco complicado e difícil, muito menos líquido que o mercado de cripto, por mais que esteja dentro desse ambiente. Então há muito risco de qualquer NFT que você comprar ter o valor de zero, porque você precisa necessariamente de alguém comprando seu NFT para você vender. E NFTs da Coachella, que é aquela festa, uma das mais conhecidas do mundo, que foram criados NFTs por ela, foram leiloados aí NFTs por em torno de 1,5 milhões de dólares. E agora eles estão presos também na corretora. El Salvador começará a comprar um Bitcoin todos os dias, disse aí o presidente, o Bukele. Quem me dera ter um presidente desse no nosso país. Imaginem, galera, uma próxima alta aí que começar o mercado, como que vai estar aí o bolsinho de El Salvador. Muito interessante a atitude desse presidente, por mais que sejam criticados por muitos. Eu acredito que El Salvador só mudaria a situação com o Bitcoin se trocasse o governo. No dia 17, na quinta-feira, a Binance suspendeu aí temporariamente os saques e depósitos de USDC e USDT da rede Solana. Muita gente também ficou em pânico, falou que agora que a Solana acaba, mas galera, na Binance, todo mundo que entrou lá já tinha o tempo que ia voltar os saques e depósitos aí, dessas vezes nas criptomoedas. Então foi temporário, tá bom? Agora já está, normalmente, você podendo mandar e enviar o USDT e o USDC na rede Solana. O protocolo aí de NFTs da rede Solana, Metaplex, anunciou aí demissões em massas após o colapso da FTX. O ecossistema aí da rede Solana foi um dos mais afetados da FTX por estar extremamente alavancado por essa bolha, entre aspas, aí, que esse SBF mal de ter aí criou, tá bom, galera? Porém, ainda assim, vemos muitos desenvolvedores e alguns times que trabalham dentro da rede Solana que ainda lutam aí pelo bem aí da rede. Porém, galera, eu acredito que a credibilidade dela ficou muito afetada e a gente tem que ver um movimento muito grande para ela começar a voltar. Então, na sexta-feira, a Gênesis, isso mesmo, aquela credora ali que também interrompeu os saques, como a gente trouxe há minutinhos atrás, buscou resgate aí de 1 bilhão investidores aí antes de interromper as retiradas. Então, ocorreu isso antes de ocorrer a pausa nas retiradas. Isso é dado um relatório que a gente tem aqui, tá bom? Então, esse credor, ele pediu esse empréstimo de 1 bilhão porque eles já estavam com possível crise de liquidez. Solana perde 1 bilhão em USDT para Ethereum em Tether Chain Swap. O que isso quer dizer, galera? Então, a Solana perdeu 1 bilhão de capital em USDT para Ethereum. Então sai 1 bilhão de USDT para a rede Ethereum, galera, depois do que aconteceu com o colapso da FTX. Como eu falei, galera, o ecossistema da Solana foi um dos mais afetados, então movimentações como essas não foram pouco. Bank of America rebaixou as ações da Coinbase para neutras e caiu em torno de 7% as mesmas ações. Bom, a Coinbase, ela garantiu que não tem nenhuma ligação com algum lastro aí da FTX, não só aí de parcerias, mas também de fundos, tá bom? Então, comprovaram aí e mostraram pra gente que eles estão totalmente ilesos, tá bom? Porque não põe minha mão no fogo por ninguém. Porém, esse colapso que a FTX causou e a insegurança em corretoras de criptomoedas trazem resultado como esses, como ações aí das corretoras. Recentemente, o Elon Musk tomou uma atitude aí um pouco severa, exigiu aí que os funcionários sejam extremamente hardcore, trabalhem para caralho, resumindo assim, tá bom? Mas trouxe aí aquela questão, ou você fica e trabalha desse jeito ou você vai embora.
Então, essa atitude dele levou a demissões aí em massa. E agora o líder de engenharia de criptografia aí do Twitter renunciou. Então, a gente está vendo o quadro de funcionários aí do Twitter cair, e até mesmo pessoas ligadas à parte de criptomoedas lá dentro também se desligarem. Isso daí não quer dizer que, nossa, o Twitter vai acabar, mas a gente tá vendo aí que o Twitter também tá ficando um pouquinho baqueado. Eu espero que tenha gostado do vídeo de hoje, galera, um vídeo sobre as notícias aí que ocorreu no decorrer da semana. A gente sabe que praticamente só tá se falando aí de respingos o colapso da FTX, mas tem muitas questões ocorrendo e também tem coisas boas aí em meio às coisas ruins. Bom, galera, então para vocês que querem acompanhar notícias como essa, análise gráfica, análise on-chain, todos os dias, galera, às 10h30 da manhã a gente faz live, estamos online aqui trazendo análise gráfica, análise técnica, análise fundamentalista e também análise on-chain do mercado, fora as notícias que a gente traz em primeira mão para você. Então é isso, família, espero que tenham um excelente final de semana, todos os links nossos estão aqui na descrição para você acompanhar essa aluna em todas as redes sociais. Um forte abraço, deixa o like aí e falou!